Eu tinha um celularzinho que era uma desgraça! Por acaso você tem um celular da época que o Goku era careca e que só consegue rodar o Fogarel sem custos adicionais do suave? E você não consegue jogar nenhum outro jogo da nova geração nele por conta de um processador ser da época do Fred Flintstone? Então problema resolvido, pois hoje vamos conferir alguns jogos antigos que não vão exigir muito poder de processamento do seu tijolo portátil e que vai te fazer gritar de alegria, igual meu cavalo que eu comprei na Deep Web depois que toma banho. Cala a boca, Josicleu, eu tô tentando gravar um vídeo. Doom 3. Hein? Isso mesmo, o pai dos jogos de tiro em primeira pessoa, oficialmente no Android. Foda. Um jogo com uma ambientação demoníaca que se passa em vários cenários que envolvem diretamente o presságio da perdição, ou seja, o ruim. Meu Deus. Aqui você é um fuzileiro espacial que resolveu não cumprir as ordens de um saco de bosta mais conhecido como coronel das atividades espaciais da puta que o pariu, que ordenou você a massacrar inocentes. E não só isso, você deu um belo de um cruzado de direita no queixo do infeliz. Mas isso não deu muito bom, pois os caras deram uma bela comida no teu furicó. Como castigo por ter desobedecido seu superior, você foi enviado de uma forma nada amigável para uma instalação em Marte, onde testes com portais de matéria-prima estavam sendo testados naquele ecossistema. Porém, a partir de agora, você vai sentir o ruim entrar. Que sentido? De uma forma obscura, nessa transição dos portais, algo deu totalmente errado. E o ruim entra com força. Demônios começam a sair pelo portal e matar todo mundo. E aí você já sabe o que vai dar, né? Merda! E pode parecer meio óbvio, mas para sobreviver a esses ataques é simples. Só não morrer. Sua missão é deter todos os demônios e impedir que as criaturas acabem com o mundo. Porém, cuidado para não soltar o cheiroso enquanto joga, pois as trilhas sonoras são de arrepiar. E vão fazer você se arrepiar. Então, bora pro próximo. Bora. Call of Duty Strike Team, um dos jogos incríveis da franquia de COD, desenvolvida pela digníssima Activision, aquela empresa que você conhece por fazer cerca de uns 370 tipos de COD diferentes. Fazer o quê? O jogo se passa em 2020, o ano que os chineses resolveram cagar no planeta com um corongão e me fizeram ficar careca de tão nervoso por não poder sair de casa. Filhos da... O jogo se passa após o colapso da economia mundial, onde os Estados Unidos se encontram em guerra com um inimigo desconhecido, que está utilizando o armamento de diversos países para atacar. Ou seja, o chumbo grosso tá entrando por trás e você nem sabe da onde. Mas eu tenho pra mim que Bin Laden tá vivo e tá batendo um X1 insano com o Rambo. E eu sei que não faz sentido nenhum o que eu acabei de falar. Mas, que se dane, vamos falar do jogo. Bora. Você comandará uma equipe de infantaria que irá acabar com o terrorismo no mundo. Bom, pelo menos vai tentar, né? Tudo isso seguindo uma história, onde você travará batalhas em vários cenários diferentes, com um sistema bem autêntico e imersivo de câmera, onde você irá poder escolher entre jogar com a câmera em primeira ou terceira pessoa, o que deixa o jogo mais dinâmico, além de conter um visual gráfico muito bonito, com texturas gráficas bem realistas. Então, resumindo, como eu sempre digo, o jogo é café. Bom, bonito e gostoso. Eisenhorn Channels. Talvez esse seja o jogo offline mais incrível que temos para Android, com cenários completamente incríveis, tanto na sua variedade de detalhes quanto na sua ambientação. E os gráficos... eu me arriscaria a dizer que os gráficos desse jogo é mais bonito do que o Léo Stronda tentando falar suas primeiras palavras. Que coisa linda. Uma obra-prima de jogo, baseada em um livro chamado Xenos, que faz parte de uma clássica trilogia britânica, que vai lembrar um pouco de BioShock, com uma pitada de Fallout. Então, resumindo em uma única palavra, o jogo é como um clássico RPG de ação, com uma extensa narrativa e desenvolvimento em história, com cenários que mudam ao decorrer das missões e um sistema de party, onde você escolhe um camarada para ir com você em algumas missões. Sabe aqueles NPC burro que buga na parede, não dá um tiro sequer no inimigo e mais atrapalha do que ajuda? Então, é isso aí. Aqui você é Gregor, um inquisitor e membro de uma organização chamada Xenos, que foi enviado para lutar e proteger o Império dos Homens. Resumindo, um pau mandado. Porra! Só que, pagando bem que mal tem.
O jogo mistura ação, hack and slash e furtividade, trazendo também a mecânica de stealth que a gente tanto ama, com várias missões, personalização e inimigos diferentes. Então, isso aqui é mais o que? E agora chegamos na parte que o filho chora e a mãe não vive, pois o jogo pesa nada mais nada menos do que 3 fucking gigas. Sou obrigado a falar. Desgraça! World War Z, ou pros mais burros que não mancham no espanhol, Guerra Mundial Z. Após o sucesso do filme Guerra Mundial Z, que é interpretado por um cara que eu particularmente... eu tenho umas desavenças aí, porque a galera fica me comparando com ele e eu não gosto nada disso, porque todos nós sabemos que eu sou muito mais bonito do que o Brad Pitt. Eu não acredito no que eu ouvi, não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. E claramente, esse jogo foi desenvolvido com a ideia de tirar uma casquinha do filme, aproveitando seu grande nome no mercado e o hype da época. Em World War Z, você experimentará a tensão de um verdadeiro apocalipse zumbi, pois os zumbis são frenéticos e se eles te avistarem, correm com tudo pra cima de você. E se você demole, eles te traçam com tudo. Em que sentido? No jogo você é Doug, um cara qualquer que tá tomando um delicioso café em uma lanchonete na cidade, quando de repente um avião resolve cair em cima da lanchonete, fazendo tudo ficar em chamas. E você pede o seu delicioso café, que cá entre nós, se fosse comigo... mas o piloto entrar no pau, porque como disse um sábio, a hora do café é hora sagrada. E eu assino embaixo. Eu também. Porém, a partir daquele momento, você recebe a notícia de que um vírus desconhecido está transformando as pessoas em zumbis. E aí, já sabe, né? Fodeu! Você tem que evacuar a cidade o mais rápido possível. Porém, no jogo, os zumbis são completamente rápidos e inteligentes. E qualquer vacilo, eles chegam por trás de você e... O jogo tem um visual gráfico incrivelmente lindo e 28 missões de história, com cutscenes, puzzles e kick time events durante as missões. Porém, uma notícia que talvez você não agrade muito é que por se tratar de um jogo antigo, ele não irá rodar em qualquer aparelho. E se você tem um tijolo portátil com 2 GB de memória RAM, eu sinto muito te informar, mas você não vai conseguir jogar. Eu sou obrigado a falar. Desgraça! Playdead Ninja. Esse é mais um dos clássicos jogos incríveis que não tiveram o reconhecimento que merece. Também, né, o nome da empresa do jogo é Kerosene Games. Lixo. Que criatividade, meus amigos, que criatividade. Um jogo com uma filosofia um pouco diferente do que a gente está acostumado nos jogos mobile de hoje em dia, com vários atrativos que cativam o jogador a cada vez mais pensar: vem cá, seu demônio esquisito, que eu vou te deixar louco com muito gosto. Que porra é essa, barreca? Aqui você é um veterano de guerra que está retornando à sua cidade natal pra dar aquela relaxada, sabe? Sabe como é, né? Fazer um churrasco, tomar uma cerveja e cobrar um Marcão que tá te devendo 2 cachaças no bar do seu Zé. Não tô lembrado não. Porém, ao chegar à cidade, você descobre que portais tridimensionais se abriram e monstros lá da casa do detonaram toda a cidade. Porém, como você é o William, o brabo, mais conhecido como John Morrison da Deep Web, você irá lutar contra esses monstros com sua pistola benta e sua lâmina afiada, e com a ajuda de símbolos místicos que misteriosamente te dão poderes para acabar com o mal. Com uma ambientação estilo Velho Oeste, com tabernas e carroças de antigamente, e várias cutscenes, missões e capítulos. E o grande diferencial desse jogo é o seu estilo de combate, que envolve Quick Time Events, onde você tem que fazer um desenho na tela rapidamente, e se você acertar, você agarra o bicho pela cabeça, joga pro alto e... Porém, 2 notícias que eu vou te dar que vai fazer o seu sorriso chegar lá na orelha. Primeiro, é que ele é totalmente offline. E segundo, que ele pesa só 400 MB. E o pai deixou aí pra vocês. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Sacred Odyssey, mais conhecido como uma cópia descarada de Zelda, mas que eu devo admitir, ficou incrível. Então, palmas pra Gameloft. Tá bom, já chega. Esse foi um clássico RPG da Gameloft que misturava muita ação e aventura, com vários puzzles em diferentes cenários, trazendo também um sistema de exploração pela vasta ambientação do jogo. Porém, ele não é um jogo mundo aberto. Merda! Mas né, dá pro gasto. Tá bom. E pra parte de história do jogo, eu devo admitir que a Gameloft merecia mais reconhecimento por essa bela obra de arte.
Mas como o mundo é injusto, o jogo foi totalmente esquecido. No jogo você é Aiden, um jovem guerreiro que vai iniciar uma jornada atrás de 4 fragmentos de um poderoso cálice para derrotar um monstro que tenta abrir os portões do inferno e começar o apocalipse. Você terá a ajuda de uma princesa que, cá entre nós, o seu personagem é doido pra fofar a terra dela, se é que me entende. Mas voltando para a história, você sairá em busca dos fragmentos do cálice que estão escondidos em masmorras e vários cenários caóticos, onde habitam poderosos inimigos. Você viajará com seu cavalo, que na verdade você pegou emprestado da princesa, mas não devolveu mais, então é nosso. Ladrão! Seu cavalo tem poderes místicos e parece o Pegasus, e é seu companheiro durante sua jornada, então se precisar de uma coisa, é só fazer vem cá pangaré, que ele vem na hora. Você enfrentará diversos monstros com elementos diferentes, sendo eles monstros do fogo, monstros do gelo e por aí vai. Além das missões de história, você poderá fazer também missões paralelas, ajudando aldeões a fazer coisas como correr atrás de uma galinha. Então, foca nas missões de história. O jogo, apesar de ser antigo, tem um visual gráfico muito interessante, que com certeza vai agradar muitos vocês. E se não agradar, sabe o que você faz? Não. Vá merda! Splinter Cell Conviction, um incrível clássico da grandiosa Ubisoft. Palmas pra ela. A propósito, Ubisoft, que é isso aqui? Ih, mas vai começar? Um jogo simplesmente incrível, que combina elementos de ação e furtividade, trazendo a nossa querida mecânica de stealth. E se em pleno século 25 você não sabe o que é isso, parabéns, você... e pra deixar bem claro, eu sei que estamos no século 22, ok? Essa mecânica se consiste basicamente naquele esquema onde você sorrateiramente vai andando de quietinho, chega por trás do inimigo e... Aqui você é um espião, ex-agente do governo, que investiga sobre a misteriosa morte de sua filha e acaba descobrindo que a organização que você fazia parte está por trás disso e planeja um ataque terrorista que ameaça a vida de bilhões de pessoas. Resumindo, eles eram os filhos da... Ou seja, desde cedo, os jogos te ensinam que não se deve confiar no governo e que eles são uma cambada de safado que estão cagando e andando pra você. E pro mundo inteiro. É verdade. Você seguirá um modo história com várias missões, onde deverá tentar impedir que o furdunço comece. E para isso, irá usufruir dos cenários usando o sistema de cover para avançar sem que ninguém te veja. E irá se pendurar e se esgueirar nos cantos e beiradas do cenário. E é claro, vai dar muita bala no coco dos inimigos e deixar o oco neles, que é o que eu mais amo fazer nos jogos. Eu também. Então, esse foi o vídeo, e se você quiser parte 2, comenta aqui embaixo e também deixa um gostei, aí vai... E agora, se você me dá licença, eu tô precisando soltar o cheiroso, então até a próxima e... Ai meu Deus, não vai dar tempo.